Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funcionam os campeonatos de ioiô. Bem, ao contrário do que muita gente pensa, campeonato de ioiô não é aquele que você vai lá, faz 8 manobras básicas e decide nas voltas e voltas quem que é o campeão. Os campeonatos de ioiô profissional, eles funcionam da seguinte maneira: você tem um certo tempo para fazer uma apresentação, esse tempo pode ser de 2 ou 3 minutos nas finais e geralmente é de 1 minuto nas classificatórias. Como funciona? Você vai ter algumas manobras próprias, você aprendeu algumas manobras aqui no nosso canal, você aprendeu algumas outras manobras com algum amigo teu, inventou algumas manobras e foi aperfeiçoando, e ao longo do tempo você adquiriu muitas manobras. Então você vai juntando elas em combos, vai juntando elas numa apresentação e no final você vai ter um freestyle, que é o que a gente chama. O que é o freestyle? É a nossa apresentação de ioiô. Então, nos campeonatos geralmente é cobrado uma classificatória, que é um freestyle de 1 minuto, e uma final, onde às vezes 10 ou 15 jogadores se classificam. Por exemplo, se tiver 30 jogadores competindo, esses 30 jogadores vão fazer uma apresentação com suas manobras, e essa apresentação ela vai durar cerca de 1 minuto. Nesse 1 minuto, os juízes vão decidir quais foram os jogadores melhores e às vezes 10 ou 15 jogadores vão passar para a final, a fase final. E nessa fase final será realizada uma outra apresentação de 2 minutos em campeonatos menores e de 3 minutos em campeonatos maiores. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, é uma apresentação de 3 minutos. No Campeonato Mundial também é uma apresentação de 3 minutos. Nesses 3 minutos, o jogador deve apresentar os seus combos. Por exemplo, você tem lá alguns combos. Você vai ficar durante 3 minutos mostrando as suas manobras. E os juízes vão avaliar. Aquele jogador que fez mais manobras, que fez manobras mais bonitas, mais originais e mais difíceis, é o que vai ganhar a competição. Então, os campeonatos funcionam desse jeito. Você se apresenta, faz as suas manobras e os juízes decidem quem foi aquele jogador que fez as manobras melhores naquele tempo de 3 minutos ou 2 minutos. E no caso da classificatória também, aquele que fez as melhores manobras no período de 1 minuto vai se classificar, no caso os 15 melhores. Então como que funciona essa avaliação de que manobra é melhor, que manobra é pior? Bem, existem alguns critérios que os juízes levam em consideração. O primeiro deles, técnica, que está ligado diretamente à dificuldade das manobras e a precisão que você executa elas. Por exemplo, se você faz as manobras, mas quase errando, o ioiô tá meio balançando, a corda tá muito enrolada, você não consegue enxergar direito as manobras, você vai ter menos pontuação de técnica. Se você faz manobras muito simples, que é muito fácil de fazer, que qualquer pessoa com um mínimo de treino consegue executar, você também vai ter uma nota menor de técnica. Esse é um dos critérios. Outro critério, por exemplo, seria a originalidade, porque você pode muito bem aprender alguma manobra e lá no campeonato executar, isso não é proibido. Só que os juízes vão saber que aquela manobra não é sua e que aquela manobra foi copiada. Então isso vai valer menos pontos, ou não vai valer nenhum ponto, porque você copiou uma manobra. O ideal é que você invente, ou crie, ou aperfeiçoe alguma manobra. Ainda que ela já exista, você precisa fazer ela do teu jeito, com algum tipo de variação, certo? Bem, e a questão de quantidade de manobras? Nem todo campeonato avalia a quantidade de manobras, eles avaliam geralmente a tua apresentação como um todo. Então, algum jogador pode fazer mais manobras, outros fazer menos, só que as manobras que o outro fez ficaram mais bonitas naquela apresentação, foram mais originais, mais difíceis, e ele acaba ganhando o campeonato por conta disso. Mas existem campeonatos em que se avalia também a quantidade de manobras que esse jogador executa. E como que isso é feito? Você vai executar as suas manobras. Por exemplo, vou mostrar aqui uma manobra, né? Bem, fiz essa manobra. O juiz vai contar quantos pontos essa minha manobra teve, certo? E para isso vai ser utilizado um contador como esse, né?
ele vai ir contando quantas manobras que eu estou fazendo. Bem, vou dar um exemplo aqui de como é isso, mais ou menos. Manobras muito simples, como trapézio, né, não valem ponto nenhum. O que vai valer é as manobras e os passos delas que eu vou fazendo na sequência. Então não é exatamente a manobra que vale ponto, sim os passos, os movimentos que eu faço nessa manobra. Por exemplo, essa manobra aqui. Comecei ela, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e finalizou. A manobra vale 3 pontos. Uma manobra mais longa, uma manobra mais complexa, vai valer mais pontos. Por exemplo, um suicide já vai valer mais pontos do que uma manobra mais simples, porque é mais difícil de acertar. Então já vai valer 2 pontos. Um suicide mais complexo vai valer 3 pontos. Se for um suicide muito difícil, já vai valer até 10 pontos. Então o que vai determinar quantos pontos cada manobra vale é nível de dificuldade e passos dela. Quanto mais passos a manobra tiver, mais pontos vai ter. Quanto mais difícil ela for, mais pontos vai ter também. Então, o que é importante quando você vai preparar uma apresentação de campeonato é mesclar manobras o mais original possível, manobras com grande nível de dificuldade e manobras com vários passos, né? Não adianta você fazer só manobras muito difíceis, mas que levam muito tempo para preparar elas e que valem até bastante pontos, mas quando você for juntar ao todo em 3 minutos, você teve só, sei lá, 10 manobras. Então você vai ter menos pontos de alguém que fez manobras mais simples, não tão difíceis, porém com uma velocidade maior e maior número de manobras. Então você tem que fazer sempre uma mescla das duas coisas. Tentar ser o mais original possível, tentar ser o mais técnico possível e também jogar rápido, fazer mais manobras. Existe um outro quesito que engloba todos os campeonatos que se chama performance. O que é isso? É a maneira como a tua apresentação soou para o público, como você se apresentou no palco. Se você teve um domínio bom, se as pessoas que estavam assistindo o campeonato te aplaudiram, gostaram das manobras que você estava fazendo, se você teve uma boa postura no palco, você mostrou conhecimento, mostrou que entende do que você está fazendo, se você jogou no ritmo da música, se você mostrou autoconfiança e não nervosismo durante o campeonato, isso tudo vai contar naquele quesito que é performance. Geralmente nos campeonatos ele vale 30% da nota. Às vezes pode valer menos, às vezes pode valer até mais, mas em geral são 30% da nota para performance. Então, além de você ter que pensar em quantidade de manobras, em dificuldade delas, em mostrar que a manobra, passo a passo dela, fazer ela com o máximo de originalidade possível, evitando copiar movimentos que já estão prontos, tentando criar suas próprias manobras, é importante também fazer tudo isso com uma performance artística, que é mostrar domínio de palco, mostrar para as pessoas que aquilo que você está fazendo você sabe bem, jogar no ritmo da música que você escolheu, porque cada apresentação é acompanhada de uma música. E as manobras que você executa não necessariamente tem que estar em sincronia com a música, mas quanto mais elas estiverem em sincronia, melhor vai ser a sua nota final. Então, o objetivo desse vídeo é explicar, ajudar algumas pessoas que não sabem montar uma apresentação ou não entendem direito como é um campeonato de ioiô, mostrar para elas como funciona, porque assim mais pessoas vão poder ter uma boa apresentação no campeonato e os campeonatos vão ficando mais dinâmicos, porque quanto melhor o nível dos jogadores em determinado campeonato, melhor se torna o nível dos jogadores que estão ali competindo, porque um vai ter que ganhar do outro e para ganhar você vai ter que mostrar que sabe mais, e nisso um vai evoluindo e o outro, para tentar voltar a ser melhor como ele era antes, ele vai ter que treinar mais para poder ganhar daquele que ganhou dele dessa vez, e assim por diante. Quanto mais pessoas estiverem treinando, melhor aumenta o nível dos jogadores. E é essencial entender como o campeonato funciona para que você possa treinar de uma maneira correta. Beleza? Bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem aqui em gostei, se inscrevam no nosso canal e acessem a página do Facebook, que sempre está rolando promoções, sempre está rolando sorteios e vocês vão gostar bastante dos outros vídeos. Tudo bem? Até mais, pessoal!